Estamos de volta aqui com o AgroB no canal Viver Brasil, de Minas para o mundo, de Minas para o Brasil, de Minas para você. E hoje estamos falando aqui sobre a carreira no agro. Eu estou recebendo a Inês Cristina Carboni, ela que é psicóloga e headhunter. A gente está falando aqui sobre carreiras. Inês, nesse processo de pensar a carreira, a gente tem que lembrar sempre da turma que está agora estudando, né? Pensando o que vai ser da vida, o que vai estudar. E eu vejo hoje, eu tenho a felicidade e a oportunidade, às vezes, de estar no interior, e eu vejo que tem muita gente hoje estudando, né? Ainda bem, essa parte da agronomia, então, seja técnico, seja universitário, muita gente estudando. Mas como saber? Sei que você trabalha com a turma que está pronta, com altos talentos, mas o que você percebe de falta quando você chega num talento para trabalhá-lo no mercado ou mesmo para a empresa captar esse talento? Talvez a escolha errada, às vezes a pessoa era melhor ela ter ido para um técnico e não um curso superior ou o inverso. Tem uma receita para saber qual que é o caminho que a pessoa segue? Acho que recém falou, eu tenho. Para eu fazer um bom bolo, eu tenho que ter bons ingredientes, né? Então, o jovem que ele está querendo ingressar nessa carreira do mundo agro, ele tem que ter. Ele já tem uma facilidade que é a habilidade de estar lidando com a tecnologia, né? Uhum, Então, como eles gostam muito da tecnologia, eles podem aproveitar e como eu posso inovar e utilizar a tecnologia a favor. Então, por exemplo, eu vou ser a pessoa que vai fazer o operador dos drones, tá? uhum, Hoje, na agricultura, tem muito da operação que é controlada por drones. uhum, Agora, será que eu tenho pessoas preparadas para ser um bom operador de drones? Talvez eu não tenha ainda. Eu uhum, preciso de pessoas que tenham interesse pela informatização ou pela inovação e que tenham essa habilidade. Então, o jovem tem, então ele tem que ter essa preocupação também de olhar aquilo que é o novo. Como é que eu trago eficiência para uma operação utilizando a informática, por exemplo? Então, ele é um uhum, técnico de agropecuária, mas se ele tiver usando a sua capacidade de criatividade e de inovação e a facilidade que ele tem de mexer com tecnologia, ele pode sim identificar soluções onde o drone pode atender melhor do que ficar correndo a fazenda toda, né? Então, com o drone, ele operando, uhum, ele consegue ver quais são os pontos falhos dentro de um ciclo de reprodução ou de um ciclo produtivo, né? Onde é que está uma falha, se está tendo sei lá, um foco de incêndio, qualquer outra ação que ele tem que tomar uma ação imediata. Então, uhum, eu acho que essa é uma outra questão que o jovem precisa estar atento. O que ele mais gosta de fazer? Porque não adianta eu ser, de novo, né, ser um bom técnico se eu não consigo trazer inovação para a minha operação. uhum, Então, ele tem que olhar para ser um profissional multitarefas, né? Porque ele fala, nossa, inovação. Porque há uns anos atrás, né, quando a gente falava de tecnologia, todo mundo assustava, a gente não ia imaginar que a gente poderia estar fazendo tanta coisa no online, né? verdade. E hoje isso é muito permitido. Então, assim, hoje é Então, possível fazer. Com se a gente 5G, então, muito mais, né? Se a gente pensasse que ia ter operador de drone no agro, a gente não imaginava nunca, Não, sei lá, há 10 anos, a gente não imaginava uma situação dessa. E hoje o operador de drone ele tem uma importância muito grande no nicho ali, né? Inclusive, às sim, vezes para o geoprocessamento e muitas das vezes para a questão, né,
de cuidar mesmo da plantação, né, de todo o manejo. Sim. E te perguntando sobre essa questão, uma matéria, né, recentemente, né, da revista Globo Rural trouxe que o técnico em agropecuária está entre as profissões em alta no agro, né? O técnico, ele tem Sim. uma facilidade maior de inserção no mercado de trabalho do que o curso superior, assim como acontece em outras áreas, é também uma característica do agro, Inês? Ele tem sim, eu acho, porque ele acaba sendo o operacional, mas com visão técnica. Você imagina assim que vamos lá, vamos comparar um zootecnista ou um médico veterinário. O médico veterinário ele está preocupado com a saúde do animal. Uhum, Então, e o técnico, ele olha a operação em si, então ele vê estoque, os controles, os indicadores, se a máquina que ele vai operar no campo está funcionando. Então, ele tem uma visão mais sistêmica, tá, de todo o processo. uhum, E o zootecnista ou o médico veterinário já está dizendo o seguinte: eles são mais técnicos, então eles vão querer ficar mais na estratégia do que na operação. ok. E o técnico, ele se adequa melhor, porque ele gosta de fazer o técnico e ele gosta de estar na operação. Uhum, Então, eu sinto que tem uma tendência, mas isso não é exclusivo para o técnico. uhum. Né? Eu acho que ele tem sim um campo muito bom, muito atrativo, inclusive, né? Dele poder se desenvolver. E nesse desenvolvimento que a gente está Mais falando, fácil. esse desenvolvimento que a gente está falando tanto, Inês, é, e a gente olha para o futuro, né? Assim, olha para frente mesmo, e a gente vê um caminho que é único. Ou se avança ainda mais em termos tecnológicos, no que diz respeito ao agro, ou a gente fica para trás. E ficar para trás não é uma característica do agro. O agro está sempre à frente. Então, vai ser caminhando mesmo que a coisa vai acontecer. E nesse processo intenso de mão de obra e tudo mais, você que está lidando com a mão de obra no dia a dia, tenha uma propriedade para me responder, talvez não sei, mas com propriedade de me dizer se há possibilidade ou não de uma falta de mão de obra em determinadas áreas. Porque a gente está falando de poucos cursos técnicos ainda, por mais que eles já tenham aparecido, mas são ainda poucos. E a gente está falando também de um ensino superior que, de certa forma, ele precisa avançar ainda mais no que diz respeito ao agro, chegar para mais pessoas. Já avançamos bem? Avançamos. Mas a gente corre um risco de falta de mão de obra? Não só corre, como a gente já tem falta de mão de obra qualificada. Né? Então, Uhum, assim, quando eu digo que o produtor ele fica refém, e fica mesmo, porque a gente tem que fazer migração de pessoas. Então, na hora uhum, que eu faço o hunting, eu estou tirando uma pessoa que está lá no sul para ele trabalhar lá no norte, no Pará, por exemplo. aham, Aí ele, né? Então, mas por quê? Porque lá no Pará, eu não tenho escolas técnicas suficientes para preparar pessoas para serem, vamos dizer assim, um celeiro de recursos e de potenciais para as fazendas ali daquela região. uhum, E você tem grandes produtores naquela região, mas assim, tem escassez sim de pessoas com boa qualificação. Então, eu tenho pessoas que, por exemplo, não sabem, a hora de participar de uma entrevista, ele não tem a oratória bem desenvolvida. uhum. Ele não consegue contar, não fazer um storytelling contando o processo de um projeto que ele tenha cuidado. Né? Ok. Então, falta muita habilidade ainda, sabe? Eu acho que as pessoas estão muito mal preparadas. Qual que é o caminho para a gente preparar mais essa turma toda? Para além do ensino,
talvez o ensino básico também precisaria ser melhorado, Inês, porque a gente chega, eu vou falar da minha profissão, tá? Eu vou falar nem de outras Sim, profissões, vou falar da minha profissão, que é o jornalismo, que é ser jornalista. uhum, Você entra para a faculdade de jornalismo e você tem que fazer um recall de muitas coisas que você deveria ter estudado, mesmo tendo passado por escolas razoavelmente boas, você tem coisas que você ficou no passado por causa de uma grade deficitária. Então, eu me lembro de chegar para a professora e falar assim, não, professora, muito legal essa história de, de comunicação e política, mas a gente devia estudar jornalismo político. Ela falou, não, mas vocês vêm sem base nenhuma de política. Então, na faculdade é que você começa a ter um estudo que você deveria ter tido lá atrás. As escolas do ensino básico, hoje, ainda, inclusive, uma notícia muito triste, muitas escolas que tinham na grade ciências agrárias, não tem mais. Mesmo no interior, tiraram as ciências agrárias, os estudos sociais também, era uma disciplina que constava, que também falava muito sobre a questão do trabalho, também foi retirada. E com essa questão toda sim. da grade curricular cada vez mais enxuta, em que o estudante escolhe, né, o ensino médio onde ele vai atuar, ou seja, meio que precocemente, talvez seja um tiro no pé a gente pensar em focar demais e, sem querer, a gente não trazer aí coisas básicas para trazer aí pelo menos o despertar para a criança. Poxa, eu quero trabalhar com agronomia, por que não? Talvez está faltando esse despertar no ensino básico? Eu entendo que sim, sabe? Porque assim, olha, quando a gente vê o, a questão do ensino da educação, né? Quando ela é educação montessoriana, por exemplo, ela incentiva a criança a aprender fazendo. Então assim, ele aprende a plantar, ele aprende a cuidar da própria roupa, então ele planta, ele vê germinar. Então, Uhum, esse tipo de ensino deveria ser muito mais incentivado, porque a criança gosta, ela é curiosa. Então, se a gente introduzisse, né, no ensino básico e médio, a possibilidade dele estagiar já nessa época do ensino médio, já ir para um local e estagiar, para ele poder ver na realidade aquilo que acontece, com toda certeza ele sairia de lá com muito mais convicção de que carreira ele quer seguir. uhum. Porque hoje um jovem com 18 anos, ele não sabe escolher qual a faculdade, ele não sabe nem dizer qual é a competência que ele tem. Muito bom. Então, eu acho que falta muito isso mesmo, tá. Ô Inês, Mas eu se você só perguntar tenho. assim, qual é Pode, fala, por favor, complemente, por favor. né, se você perguntar para um jovem quais são as suas competências, ele não sabe responder. Então eu digo É, assim, vamos lá, vamos fazer um exercício aqui. Busca você no grupo na escola. Qual é o papel que você desempenhava no grupo? Era aquele que organizava? Era aquele que saía à frente dando ideias? O que é que você fazia? Então, você tem que começar a incentivá-los a pensar naquilo que ele tem aquilo que ele tem e aquilo que ele faz melhor. perfeito. E não é, nas escolas isso não é feito, infelizmente. Ô Inês, quero te agradecer demais pela entrevista aqui no AgroB. Acho que a gente conseguiu traçar um pouquinho do que está É, acontecendo nesse mercado. Claro que o assunto ainda é extenso, a gente tem muitos outros pontos a serem muito. abordados, mas o que não vai faltar é oportunidade para a gente conversar outra vez para analisar aqui esse mercado. Te agradeço, Inês. Imagina, eu que agradeço a oportunidade aí, espero ter contribuído, né, de uma forma que as pessoas possam sair daqui tendo um pouco de orientação, né, para poder pesquisar. Com certeza. E, inclusive, você que está pesquisando aí no dia a dia,
vá no canal do YouTube, do Canal Viver Brasil, youtube.com/, Canal Viver Brasil, além aqui do 527 Claro HD, 9 Claro Analógico, que você está acompanhando a nossa programação. O AgroB fica por aqui, mas volta numa próxima edição. Valeu!